E o papo, meu querido Paulo Figueiredo, é sobre o lobby das armas. Eu queria que você falasse como é que funciona aí nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Toda vez, existe uma regra aqui nos Estados Unidos da imprensa, que toda vez, agora o noticiário é sobre arma, né? Existe uma regra tradicional aqui da imprensa americana militante que diz o seguinte: se o atentado for feito por uma pessoa branca, culpe o racismo. Se o atentado for feito por uma pessoa que não é branca, culpe as armas. Né? Na semana passada, acho que foi na semana passada que eu estive aqui com vocês, e nós estávamos comentando um atentado de Buffalo, né? Buffalo, em Nova York, onde foi um homem branco, supostamente um supremacista branco, que teria feito os ataques. Então a culpa era racial. Aí agora, essa semana, o ataque foi feito por um latino, então a culpa é das armas. Eu não creio que as armas sejam as culpadas, né? Difícil você culpar um objeto pela ação. Os Estados Unidos têm uma tradição da defesa do uso de armas pelos cidadãos de bem, por dois motivos principais. O primeiro desses motivos é a defesa do país contra, seja invasores externos, seja contra tirania. O presidente Bolsonaro já falou bastante disso, né? Povo armado não é escravizado. Todos os governos, todas as tiranias começaram desarmando a população civil. Então, acima de tudo, o americano enxerga que a arma é uma proteção contra invasores externos e tiranos, potenciais governos tiranos. Mas também é uma forma do cidadão proteger a sua família. O cidadão de bem ter como proteger a sua família. Isso tem consequências? Tem consequências. Não tem nenhuma política pública que não tenha consequências. E a sociedade busca um grau de como você manter o acesso à população de bem, tendo as suas armas para esses propósitos que eu citei aqui agora, e você tentar impedir que a arma caia nas mãos de cidadãos ruins, né? Mas maluco, a verdade, assim, que isso que acontece, isso que aconteceu, isso que tem acontecido nos Estados Unidos, é uma coisa muito difícil de impedir. Que um maluco pegue uma arma e entre e mate todo mundo. Vocês devem lembrar aí, no Brasil, no final da década de 90, o massacre em São Paulo, o massacre no Morumbi. O Brasil, que é um país com uma política desarmamentista muito grande, o cara foi lá, comprou uma arma, uma submetralhadora ilegalmente, matou um monte de gente aí no cinema. No Morumbi, no cinema, no Morumbi Shopping, né? Shopping Morumbi. E isso foi no final da década de 90. E isso pode acontecer em qualquer lugar. O que eu acho que as pessoas não dão atenção devida nesse assunto e evitam discutir são as razões psiquiátricas e psicológicas que levam um indivíduo a cometer uma barbaridade dessa, né? No caso, esse monstro, 18 anos de idade, matou inclusive a própria avó antes de entrar na escola e sair atirando todo mundo. Não se sabe ainda tudo sobre ele. Eu não vou nem falar o nome aqui para não dar notoriedade, que é exatamente o que ele queria. Mas, de novo, aquele roteiro: família desestruturada, uma mãe solteira que teria colocado ele para fora de casa, os colegas que dizem que ele raramente aparecia na escola, tinha histórico de autoagressão, cortou o rosto múltiplas vezes, parece que tinha problemas de fala, sofria bullying pela forma como ele se vestia, trabalhava numa lanchonete. Não sei se tem Wendy's no Brasil. Wendy's aqui é uma espécie de McDonald's, uma espécie de Burger King. Sim, tinha aqui, sim. Tinha já. Tem, então, eu até gosto. Ele trabalhava lá, recebia o salário, não falava com ninguém, ia embora. Parece que às vezes ameaçava um colega ou outro, dizendo: você sabe quem eu sou, você não sabe quem eu sou realmente, né? E o denominador comum entre todos esses mass shooters, né, esses assassinos, atiradores em massa, que é algo que inclusive engloba também um fenômeno diferente, que é o dos serial killers, mas eles têm esse fator em comum, é a questão da família desestruturada, família desestabilizada, né? Eu não achei ainda nenhum caso de pessoas que têm lares intactos, pais amorosos, relação familiar estável, relação social estável. Praticamente todos esses mass shooters, né, esses atiradores em massa, eles sofrem do que se chama de transtorno de personalidade esquizoide, né, que são as pessoas que não têm relações sociais, que têm um estilo de vida solitário. E a sociedade americana é muito, muito menos socialmente integrada que a sociedade brasileira. A família é uma família muito menos unida. Então, assim, por trás desses mass shooters estão sempre três coisas: desestabilização das relações sociais, a família é a principal delas,
um niilismo, uma falta de propósito, de sentido da vida, né, que leva a esse estado mental. E, claro, a discussão da sociedade do que fazer com os nossos loucos, né? São 3 fenômenos, essa política antimanicomial. São 3 fenômenos do pós-modernismo, e a gente pode até falar mais sobre esse estado mental, esse amargor que leva a um ódio, que leva a uma revolta, que a revolta se traduz em homicídio. É um estado demoníaco, é um estado mental demoníaco, né? Mas olha... Assim, no final das contas, eu não acho surpreendente que uma sociedade que tem famílias destruídas, onde tudo é relativo, não existe Deus, não existe sentido da vida, indivíduos cada vez mais isolados de convívios sociais, com interações cada vez mais artificiais por redes sociais, que incentiva uma sociedade que incentiva o uso de drogas que muitas vezes servem como gatilho ou potencializam distúrbios mentais. E uma sociedade que não sabe fazer com que os próprios loucos, porque sempre vamos ter loucos, né? Sempre tivemos loucos. Não me surpreende que uma sociedade tão adoentada dessa forma gere indivíduos assim, onde, de novo, é um estado mental demoníaco, infernal, não é uma coisa... Tem um componente espiritual aí que não dá para ser desprezado. Você falou tudo, Paulinho. Você sabe que o homem sem esperança é um homem muito perigoso. O homem sem esperança, ele é perigoso, ele faz isso aí. Ô Paulo, você acha que essa questão... Você falou que hoje a galera interage menos, já os Estados Unidos já não é um lugar muito bacana, assim, de convívio familiar, a família não é tão unida. E você acha que a questão da escola, hoje em dia, é um fator que, ao invés de ali, onde ele tem um convívio com outras pessoas, a escola está limitando cada vez mais esse lance do bullying, que não pode ter bullying, porque antigamente, pelo menos na minha época, eu acredito que dali pra trás também era assim, a gente sofria todo tipo a gente chamava de encheção de saco, não era bullying, e a molecada tava aí firme e tudo mais. E hoje em dia a gente vê a molecada mais fragilizada, não aguenta nenhum tipo de encheção de saco, é bullying, é coitadismo. Você acha que aonde a molecada poderia estar se fortalecendo, já que a gente tem as redes sociais que afastam eles de convívio social? Você acha que isso aí que tá estragando mais a molecada e deixando ela pior do que melhorando essa rapaziada aí, não? Você imagina, né? Pensa só, Morgado. Você tem uma sociedade hoje que é a sociedade dos floquinhos de neve. Sim. Todo floquinho de neve ele é único, mas bate um raiozinho de sol e ele derrete, né? Então, a sociedade ensina que todos nós somos floquinhos de neve, somos únicos, todas as crianças são especiais. Mas a realidade da vida, da dureza desse mundo, ela vai se impondo. O mundo, ele é um lugar cruel. Todos nós enfrentamos, todos os dias, inúmeras crueldades. E você tem chefe escroto, você tem ser maltratado por ser trapaceado, né? Aquela história, todo dia um otário e um malandro saem de casa e em um momento eles vão se encontrar, né? Então, assim, isso é inexorável. Quando você cria crianças que não podem ser contrariadas, adolescentes que precisam de safe space, que palavras machucam, tudo, eles são protegidos de tudo, de todas as adversidades da vida. Inclusive do comportamento de bullying na escola, você tenta proteger essa pessoa ao máximo. Quando ela encontra as reais dificuldades da vida, ela não tem anticorpos, ela não está preparada, ela não construiu a armadura que ela precisaria construir. Então não adianta nós tentarmos proteger as pessoas da crueldade do mundo, porque a crueldade do mundo se impõe, nós vivemos num mundo caído. Esse não é o território de Deus, esse território é do inimigo. Então a maldade vai chegar inexoravelmente e nós vamos ter que confrontá-las. Eu tenho uma filha de 5 e uma de 7, acabou de fazer 7. E eu tento criá-las para serem fortes, felizes, mas fortes o suficiente para enfrentarem o máximo que puderem enfrentar na vida, porque, de novo, esse mundo é um lugar triste. Agora, pior ainda é quando nós criamos uma sociedade assim e como os indivíduos que têm transtornos psiquiátricos, que são ou agravados ou não são agravados, ou o indivíduo já tem essa propensão genética, como que uma sociedade vai lidar com esses indivíduos? E eu não vejo, na mídia brasileira é completamente ausente, né? Você não vê em nenhum lugar esse debate de
O que está acontecendo com uma sociedade que gera pessoas que fazem assim, que fazem esse tipo de coisa? De novo, a arma é um meio. E pessoas que cometem mass shooters, cometem massacres, digamos assim, eu acho que essas pessoas não estão muito preocupadas se estão comprando uma arma legalmente, se estão comprando ilegalmente. A gente pode discutir aqui instrumentos para dificultar que um garoto de 18 anos compre uma arma tão facilmente? Podemos, mas isso também tem consequências nocivas por outro lado de política pública. Não resolvem o problema original. Nós vivemos numa sociedade adoentada.